Marcos, capítulo 7. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observavam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. E fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que, entrando nele, possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar na casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou: o que sai do homem é o que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com o espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor.
mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta tua resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e, com um profundo suspiro, disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Capítulo 8. Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Seus discípulos responderam: Onde, neste lugar deserto, poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão. E eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar. E ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes e, tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a interrogar a Jesus. Para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: Por que esta geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhes será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem?
Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do cego e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: não entre no povoado. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No entanto, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias e, ainda outros, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos.